Vamos lá, Guilherme. Guilherme, a gente costuma fazer nessa conversa algumas perguntas, vamos trocando ideias e trazendo sempre alguns casos aí para exemplificar o que acontece. Eu queria que você nos falasse um pouquinho da importância da análise de crédito do cedente, que me parece bastante óbvio, que todo mundo muitas vezes faz, mas também do sacado, né? Então, que a gente pudesse conversar um pouquinho sobre isso, entender, todo mundo sabe que isso é muito importante, mas aonde que pega mesmo? Aonde que está o elemento essencial que eu não posso esquecer para fazer uma boa análise de crédito, Guilherme? O que você pode dizer para a gente sobre isso? Bom, Ricardo, boa tarde a todos. A gente tem que imaginar crédito, né? É mais ou menos como contar uma história, né? Então, e em que momento nós estamos dessa história? Então, quando a gente analisa uma empresa, seja ela como cedente ou sacado, a gente tem que contar uma historinha, e essa historinha tem que fazer sentido, né? Então, algumas considerações, né? Por vezes eu vejo em muitas casas uma melhora ali na área de cadastro, né? Onde eu vou usar, né, várias ferramentas. Hoje tem várias ferramentas, né? Eu sou do tempo que a gente analisava basicamente só o Serasa e o Street View. Hoje você tem aí várias ferramentas de mercado, olha, tira um monte de relatório, aí chega lá no comitê, alguém apresenta e apresenta aquele relatório lá né, dá os nomes lá do Vadu com 259 páginas, aí no começo, a primeira vez que eu vi, até me assustei, né, falei, tá, e o que que tem nessas 259 páginas? Ah, muita informação. Tá, mas qual a informação aí é relevante dentro do processo, né? Então, o analista também não sabia, mas ele sabia que tinha muita coisa, né? Então, assim, eu preciso contar uma história. O que o cedente faz sentido, né? Ele merece crédito, a pedida de crédito dele está condizente com aquilo que ele faz e da forma que ele faz, o endividamento que ele mandou faz sentido, ou ele está omitindo parceiros de crédito, né? Por que a gente quer saber isso? Porque entra naquela parte da credibilidade, né? Os 6 Cs de crédito, o primeiro C, que é credibilidade, vai da qualidade das informações. Né? Se a gente lembrar alguns casos notórios, vou usar o da DOC, que muitos conheceram, ele tinha lá, né, Ricardo, 70 FDICs e securitizadoras, né, na RJ, e na lista do endividamento tinha uns 7, 8, 10 só. Então, o que é isso? Ah, ele quer alguma coisa, ele quer esconder informações. Então, o cedente está querendo esconder informações, está querendo esconder quem é o beneficiário final, se tem laranja, por que não tem laranja, vamos lá, comum ter laranja, ok? O problema não é o laranjal, o problema é você ter que descobrir isso depois de uma pesquisa. O cedente não te afirmar isso de forma costumaz, ou quando você acaba questionando o processo, ele inventa uma história e se enrola com a história. Então você tem que ter credibilidade, né? E por aí vai. Você vai fazendo as pesquisas e vai chegando à conclusão que é aquilo que a gente falou. Putz, isso tudo dessa história está fazendo sentido, né? Tem uma confluência. Ah, é uma empresa que tem lá seus probleminhas, tem lá uns protestos, pode ter uns perfins, uns refins, tá meio atrapalhadinha, mas o cara está dizendo a verdade. Então, eu só vou analisar o risco, né, Ricardo? E aí, quando você me pergunta, pô, e o sacado, né? A gente analisa quando vem o borderô, ou até antes do borderô, né? Lá na curva ABC, pô, quem são os sacados, que tipo de sacados são, faz sentido nessa relação com o cedente, já vi fraude com sacados que não faziam sentido, aí estavam plantados, né? É, ou hoje as pessoas veem muito, né, Ricardo, plataforma, risco sacado. Aí
cliente entra, entrei na plataforma risco sacado, é só sacado só empresa de primeiro nível. Como se Americanas também não fosse um problema, né? Eu uso esse exemplo. Cara, se você não analisar a empresa da plataforma de risco sacado, assim como você deveria ter analisado Americanas, você vai ter problema, né? Aí a pessoa abandona, porque eu acho que é excelente, né? No crédito a gente não acha, ou a gente tem certeza ou não tem certeza. Se você não tem certeza de algo, né, Ricardo, em crédito a gente não faz. Na dúvida, você não faz. Ou eu tenho certeza, ou não tenho certeza. Mesmo dentro da certeza, aí você tem as probabilidades. Eu posso ter uma inadimplência e tal. É dentro desse play que a gente joga, né? Mas eu preciso mitigar o risco. E diria, por último aí, para voltar a bola para você, me incomoda hoje, né, os analistas, a quantidade de informações, né? Então o cara tira 59 listas de TJ da pessoa e entra processo por processo, tal. E qual que é a relação final? Qual que é o objetivo desse monte de informação? Eu tiro alguma informação fidedigna? Eu tiro algo que seja relevante? Ou simplesmente eu estou enchendo linguiça dentro deste processo? Eu preciso ser objetivo. O que para mim eu enxergo que vai dar risco à operação e aquilo que não vai dar risco à operação. Legal, Guilherme. Bom, então a gente pode dizer assim que a importância da análise de crédito, pelo que eu entendi que você disse, começa assim, vamos conhecer um pouco do caráter do cedente. Ou seja, vamos analisar se ele é um cara que de fato mostra os problemas que ele tem e pede ajuda, porque de fato o que a gente faz aqui é ajudar a resolver o problema dos outros, né, com dinheiro, é esse o nosso negócio. Tá? Agora, se o cara do outro lado está me contando um monte de mentira, fica mais difícil para eu resolver o problema dele. Eu vou acabar tornando o problema dele meu também, o que eu não quero. Então, a primeira coisa que eu posso tirar de importante de uma análise de crédito é conhecer um pouco do caráter do cedente. E outra coisa que você falou que me chamou muito a atenção é o contar uma história, né? Por quê? Porque assim, nesse mercado, a gente vê empresas que eram grandes e ficaram pequenas e muitas vezes sumiram, e outras que eram pequenas e conseguiram se tornar grandes, conseguiram crescer e avançar, né? Essa história, então, de como foi essa trajetória do cara até ali, enriquece muito a análise de crédito, né? Você consegue começar a entender que tipo de operações ele fez, quando ele fez, né? Por que ele fez daquele jeito, quais as opções que ele tinha, se ele deixou alguém, se ele deixou alguma pendência com alguém no passado, né? Como é que ele lidou com isso. Então, essa questão da história da empresa é bastante importante. E eu acho que você trouxe um ponto, né, que desde lá das, dos congressos que a gente tem visto, de decisões até internacionais, né, como Basileia e outras, conheça o seu cliente. Então, conheça seu cliente não é só a foto do momento, né? Ela é quase que um filme da história do cara que a gente vai analisar, né? Bom, aí, Guilherme, eu queria aprofundar um pouquinho em questões um pouquinho mais técnicas, né? Como é que você vê a questão de restrições de crédito, né? Porque no mercado que a gente atua é difícil não ou ter clientes cedentes sem restrições de crédito. A maioria deles alguma coisa vai ter. O que você costuma usar como critério nos fundos e securitizadoras que você atende, né, para permitir que ele possa ter alguma restrição ou nenhuma restrição? Como é que você vê isso? Digo assim, Ricardo, nós somos como médicos intensivistas, né? Médicos de UTI. A grande parte
dos clientes que percorrem aí os FDICs e securitizadoras, eles estão na unidade de terapia semi-intensiva ou intensiva. A menor parte está só no quarto, e aí a raridade, que é bancarizada, que você vai ter os bancos e aí os fundões que vão navegar aí nos clientes que só vão na clínica para tomar vitamina e pôr botox. O resto tem algum problema, né? Então, você falou muito bem. Vou contar a história e vou fazer o acompanhamento. Vou fazer o acompanhamento passado. Ver se a história que ele me contou ali na entrevista faz sentido. Como é que eu bato? Pela série de documentos que eu vou pegar daquela empresa, né? O histórico vai bater. Se a pessoa teve ou não teve problema no passado, talvez vai ter uma ação ali que vai justificar aquilo, vai ter um ou outro problema. Deu uma escorregada aqui, sei lá, no primeiro trimestre do ano passado, tem uns protestos, eu paguei, mas não baixei, não fui no cartório, porque tem o custo lá de baixa no cartório, mas tem aqui a carta de anuência, aí o cara abre a gaveta, te dá lá um monte, você dá uma checada, tira umas fotos, daí você olha lá os protestos, e depois, né, seu histórico, né, como médico a gente chamaria isso de anamnese, né, que é pegar a história do paciente, e depois, na UTI, você vai fazer o acompanhamento, que é onde eu vejo que as empresas de crédito se perdem. Por quê? Porque eu puxei todo o histórico, vi lá, fiz um cara crachá, tal, beleza. Agora é só sacado, eu sei que ele tá ruim, tal, mas o sacado é bom, vai pagar, tá bom. E aí eu vou andando. E aí esse paciente, ao longo dos meses, vai liquidando, né? A carteira dele vai liquidando, mas o sedente vai deteriorando, ele vai piorando, né? Aquela doença que ele tinha já vira uma pneumonia, já tem que entubar. E uma coisa que as pessoas têm que pôr na cabeça, né? Quando uma empresa dá um problema, ou ela vai pedir RJ ou ela vai chamar um consultor. E quando ela está nessa fase, ela emitiu provavelmente título frio. Então, o índice de fraude é 99,5%. Tem aquelas fraudes homéricas, que a gente sabe que o cara põe uma central telefone, arma todo um esquema, né? Usar o DOC como exemplo, e tem as fraudes do cara sonhador, vamos dizer assim, eu vou conseguir performar, o fornecedor vai continuar me entregando mesmo eu atrasando 15, 20 dias o pagamento, mas em algum momento tem uma fraude. E aí eu deixo de acompanhar. E aquilo que estava performando bem, de repente para de performar, né? O cara não entrega, e é sempre naquela época que eu aumentei a data da tranche, né, Ricardo? Aumentei o volume, porque já tem um histórico aqui na casa de 6 meses, 1 ano, 2 anos, aumentei o limite, aumentei tudo, e fiz o quê? Baixei a guarda. Eu abaixo a guarda, aumento toda a minha exposição nesse excedente, né, de clean, de todo o resto, e aí, quando eu me vejo, eu estou num problema. Não pediu RJ. Tá bom, mas está lá agora está com 20 fundos, com um consultor que só vai negociar para aqueles fundos que são muito parceiros. O resto vai ficar lá para fazer uma recompra de 5%. Esses dias eu estava com um cliente, ele falou que está recomprando 2% por operação. Vem cá, 2% por operação, vai recomprar nunca, né, Ricardo? Porque ainda tem a inadimplência nova, isso é inadministrável, né? Você não administra. Então é isso, né? É isso que a gente vê, principalmente esse abandono. As pessoas têm que colocar na cabeça que quem frauda é o cedente, né? Principalmente o nosso mercado de cessão. Se a gente fosse um B2B, um B2C, ou alguma coisa vendesse para outras empresas, tal, eu sei que, por exemplo, lá, uma empresa que faz uma Balduco, ela tem medo de vender para um monte de cara, porque às vezes alguém pode fazer um cadastro falso, né? Então ela tem problema ali de fraude com sacados fakes. O sacado fake, quem planta é o cedente. Então, assim, é sempre com o cedente
a nossa bucha. Até quando a gente tem inadimplência, e você sabe disso, a gente já participou de alguns casos, você vai lá, aperta o outro lado, né, puxa, se a operação realmente existe, você dá uma pressionada e o negócio acaba entrando no rito. Então as pessoas têm que olhar o cedente de uma forma mais cautelosa, como um médico intensivista. Putz, está lá na UTI. E volumetria, né? A gente sempre usa uma numerologia de proporcionalidade ao faturamento, né? Fatura 1 milhão por mês. Putz, eu tenho lá 10 mil de protesto, 15, 20, né? Tá proporcional ao faturamento, mas de que época é isso? Ah, é tudo nos últimos 15 dias. Não, tem um problema, o cara está explodindo nos últimos 15 dias. Ah, não, isso está ao longo de um ano ou já não toma mais há 3, 4 meses. Então, é uma proporção entre tamanho de faturamento versus tempo, uma linha de tempo. Como é que isso está na linha do tempo? Está mais parado, se recentemente não tem nada, porque a análise de crédito a gente vai medir o momento hoje, né, do cedente do sacado, vai olhar lá o Serasa, vai olhar outros dados e vai imaginar, putz, na data do vencimento, o sacado tem capacidade de pagamento e ou o cedente tem capacidade de recompra? Sim, né? Como é que eu faço? Com indicadores mais próximos da data de hoje, né? Com uma sensibilidade mais próxima da data de hoje. Por isso que eu sou muito crítico à palavra VOP, né? Que às vezes o pessoal operacional também usa, mas o cliente é cliente há 10 anos, já operou 200 milhões, tá? De novo, Americanas também quebra, então não adianta, eu preciso olhar o hoje para dar o crédito para amanhã. Se eu não conseguir olhar isso, né, se eu me perder num passado muito longínquo, eu acabo me perdendo. Então, é possível dar crédito para estressado? Sim, eu só preciso saber se ele está estressando mais, estressando menos ou ficando no mesmo estresse, né? E uso a técnica do copo meio cheio. Pô, fiz 5 operações, o cara está estressando. Pô, copo meio cheio, consegui fazer 5, vou sair, ganhei um dinheirinho, pô, beleza. Não preciso fazer 50, mas o outro conseguiu fazer 50. Pô, sorte do outro. Olha o seu copo e olha a sua grama, tá? Porque, posso dizer, a grama do outro não é tão verde quanto parece. Bom, legal. Então, assim, ó, pô, tem informação pra caramba aí que você disse, mas a gente pode fazer uma síntese, então, pensando no seguinte. Primeiro ponto, e que eu concordo totalmente com você, análise de crédito, principalmente do cedente, a gente não faz uma vez só, né? A gente não faz quando o cara chega para operar comigo. A gente faz naquele momento e, periodicamente, eu preciso revisar aquilo. Concorda comigo? Se eu Perfeito. não, se eu não revisar, eu perdi totalmente aquele momento que foi bacana lá, que começou o meu relacionamento com ele. Então, vamos pensar a análise de crédito como um processo contínuo, né? E uma coisa que a gente percebe aqui, né, como a gente é plataforma, a gente de fato não compra propriamente o título. Por outro lado, a gente acompanha um número muito maior de operações com vários compradores excedentes. A gente consegue muitas vezes identificar a hora que o cara está caminhando mesmo para o problema, né? Então você começa a ver que determinados sacados se repetem muitas vezes, porque às vezes ele vende bastante para aquele cara, mas a probabilidade dele fazer uma nota fria para quem ele já vende muito é maior ainda. Porque até o próprio sacado se perde às vezes nos controles dele. Então a gente presta muita atenção a isso também, a concentração em sacados específicos. Normalmente, né, eu tive um caso aqui quando eu ainda operava com a minha própria factory, né, que era uma venda de vassouras, de uma fábrica de vassouras, que para aquele sacado específico, mês a mês ia aumentando. E o cara não era um supermercado ou uma loja de vassouras, era para o consumo interno da empresa dele.
Então, quando a gente chegou num número absurdo de vassouras vendidas no mês para o mesmo cliente, a gente percebeu que havia ali um relacionamento anterior entre excedente e sacado e que estava gerando muita nota fria. Conseguimos, como você disse, sair antes da bomba estourar. E outra coisa que você falou, e é bastante importante, e quando a gente faz uma análise de crédito aqui, a gente procura pensar já como, se eu tiver que sair desse excedente, como eu vou sair lá na frente? Isso, normalmente, a gente acaba pensando depois da análise, quando você já fez várias operações. A gente inverteu um pouquinho essa lógica e trouxe isso para o momento do comitê de crédito. Então, por que a gente trouxe para o momento do comitê de crédito? Porque senão você pode ter tantos títulos a vencer, tanta coisa para frente, né, que você acaba ficando de mãos atadas em como sair do cara. Então, se eu dou um limite de crédito para ele, por exemplo, de R$ 500.000, eu já vou tentar estabelecer ali que se ele operar com notas confirmadas e outras notas tenham que ser em conta escrow, eu divido esse limite também. O que pode ser feito em escrow e o que pode ser feito em confirmado. O confirmado com um limite muito maior do que o da escrow. Por quê? Porque é mais fácil eu sair do confirmado. Eu tenho o sacado, eu tenho os aceitos, eu tenho mais documentos, eu tenho muito mais coisas. Então, meu caminho de saída está justamente no confirmado e não na escrow, que é um pouco mais vulnerável, né? Então, fica aí uma dica de já pensar em como sair, caso seja necessário também. E, por último, eu diria assim, estabelecer, né, não sei se você concorda, Guilherme, mas com que frequência eu reavalio o crédito daquele cara? Porque, assim, não adianta muito a gente colocar cada 3 meses, cada 90 dias eu tenho que fazer uma avaliação de todos. Pode ser, a gente tem aqui aqueles clientes que operam todo dia, clientes que operam uma vez por semana, clientes que operam uma vez. Falhou seu áudio, Ricardo. Então, nós temos aqui clientes que operam todo dia, toda semana, todo mês, e às vezes clientes que ficam 2 meses sem operar. Eu não posso ter a mesma periodicidade de análise para todos esses. Aqueles que eu estou fazendo operações com ele toda semana, eu tenho que manter um olho bem mais aberto em cima dele. Eu não posso esperar uma frequência, muitas vezes, de 90 dias. Aqueles que eventualmente operam comigo, no momento da operação, eu posso fazer uma checagem rápida e manter a análise periódica a cada 90 dias. Então, a gente aqui adota como estratégia essa questão de períodos diferentes para análise conforme o ritmo de operações do cedente. Tá? Guilherme, E aí, para complementar, Ricardo, assim, às vezes as pessoas confundem fazer esse monitoramento com um comitê formal. Você não precisa de um comitê formal para fazer análise quinzenal ou mensal. Você vai em dados básicos da carteira. Putz, praça de pagamento, apontou alguma coisa? Não, não apontou. Os sacados vem pagando. Ah, não, teve uma mudança. De repente, títulos começaram a ser pagos, eram pagos em bancos convencionais, isso eu tenho visto agora. Agora, de repente, o mesmo sacado está começando a pagar boleto só em bancos digitais, né, que não dá praça de pagamento. Eu fui na entrevista, o cedente me falou que eram 60 dias de prazo médio, o borderô é 90. Ou eu tenho um histórico longo de 60, está aumentando para 70, 80, 90. Estou olhando o Serasa do cedente mensalmente. Pô, estou vendo ali mais consultas, mais agentes de crédito,
mais estressada, pô, tá entrando novos players aí dentro, né? Então, uma série de detalhezinhos, como é que tá a minha liquidez, né? Eu tenho um atraso hoje no dia da operação, como é que está evoluindo a confirmação, eu tenho tranches em aberto. Pô, eu cheguei a ver fundos e securitizadoras que olhavam para o cara do crédito e falavam, mas, pô, o cara não performou. Não, minha função é olhar o sacado. Falei, não, sua função é olhar a carteira, né? Como é que ela está respondendo? É um organismo vivo a carteira. Se ele está pulsando, se você não olha para todos os órgãos, né? De novo, como médico, putz, você não tem avaliação. Se olhar só para a cara do sacado, você não sabe se aquele excedente foi, como você falou, vai te imprimir uma fraude, porque de repente aquele sacado em algum momento pode estar em conluio. Vou usar um exemplo básico que repintou essa semana para mim, e é importante que eu algumas vezes já vi, por exemplo, distribuidoras, grandes distribuidoras, né, ou de bebidas, ou de qualquer outro produto. E aí você espera como sacado o supermercado, né? Então vendo lá Carrefour, Pão de Açúcar, no interior, blá, blá, blá. Mas de vez em quando começa a aparecer um outro distribuidor lá no meio. E esse outro distribuidor é grande também. E aí vai trocando, troca daqui, manda para lá, tal. E aí conversando com um distribuidor, aquilo que eu sempre imaginei, né? O cara me confirmou, os caras vão trocando nota, né? Por causa de imposto. Em tese, até aí, né? Aqui não tem nenhum santo, deixa o cara lá com o ICMS lá, o PIS e COFINS, enfim, o imposto. Mas o problema é ele descontar a nota que ele está trocando imposto, né, Ricardo? Que aí é nota fria, né? É muito comum no setor ali de plásticos lá, daquelas bolinhas lá de plástico, putz, os caras trocam direto, né? E mais alguns outros. Troca daqui, troca de lá, putz, né, é o que você estava falando, análise do sacado. O meu sacado é o sacado final, independentemente se ele é grande ou não, se tem poder. É, é o rio indo para o mar, né? Então é o distribuidor vendendo para um agente final que vai vender para o consumidor final. O rio tem que ir para o mar. Quando o rio começa a ir para muitos riachozinhos e aí você vai se perdendo, você tem uma chance aí de chumbo cruzado. Além desse evento que você falou, putz, faz sentido o cara, uma empresa comprar, sei lá, 50 vassoura por mês? Não, não faz. Pô, ele tem alguém lá dentro, lá do sacado, pode não ser a empresa, pode ser uma pessoa, né, lá do financeiro, está em conluio, a gente nunca sabe, né? E em cidades menores, isso até vai ficando até mais comum, né, Ricardo? Você tem empresas razoavelmente grandes em mega cidades, como São Paulo, Belo Horizonte, não, pô, às vezes mais difícil, mas se vai para cidades menores, de 50, 100, 200 mil habitantes, todo mundo se conhece, frequenta o mesmo clube, a mesma igreja, né, toma no mesmo boteco, e é aí que as ideias, né, ruins acabam aparecendo. Nós temos, com relação a isso que você falou agora, nós temos aqui um critério na análise de crédito, que é a distância entre cedente e sacado, tá? Principalmente para empresas bem pequenas, né, nós temos uma situação assim, ó, tira pontos quando os sacados que ele me apresenta, ou na curva ABC, ou nas notas que a gente pega, estão, por exemplo, na mesma rua que ele, ou a menos de 5 quilômetros, né? Então, porque é muito mais fácil você combinar alguma coisa com quem é teu vizinho e está ali do lado, do que com alguém que você tem um contato mais formal, por telefone, ou por e-mail, ou de outra forma. Então, a gente toma um cuidado muito grande também com sacados muito próximos dos cedentes. E aproveitando um pouquinho os ganchos que você já me deu aqui, nós temos um processo de análise de crédito que ele talvez seja um pouco diferente do da maioria. A gente começa a análise de crédito do cedente
A gente não pede documento nenhum para ele num primeiro momento. A gente pede de 5 a 10 notas fiscais emitidas nos últimos 30 dias. Tá? Então, por que eu faço isso? Porque há uma dificuldade muito grande principalmente do pequeno, do médio, em juntar os documentos e mandar direitinho o kit de análise. E a gente fica insistindo muitas vezes, faltou isso, faltou aquilo, não está atualizado, tal. Então, o que nós fazemos aqui? A gente pega 5 a 10 notas fiscais dos últimos 30 dias e começa a olhar para elas. Começa a olhar o número da nota, né, para ver se está compatível com o tempo que a empresa tem, qual o ticket médio das notas, qual o prazo de pagamento, e a gente olha até com que capricho que ele preenche a nota fiscal. Porque a gente sabe que tem muito cedente que coloca qualquer número de telefone do sacado na nota, qualquer e-mail, né? Um e-mail geral, às vezes eles até criam, não preenche cada fatura, coloca lá embaixo no campo de observação como vai ser o pagamento. Né? E aí a gente começa a olhar a nota e pegar já coisas ali. Falta de capricho, de correção na hora de fazer a nota é um ponto negativo que a gente considera aqui. Aí o que nós fazemos? Dessas 5 ou 10 notas, de 5 a 10 notas que ele me manda previamente, a gente liga para os sacados e pede referências comerciais. Vejam, eu não pedi contrato social, comprovante de endereço, nada disso ainda. Tá? Aí eu verifico, já quando eu ligo para o sacado, se o endereço do sacado é aquele mesmo que ele botou na nota. Eu peço, eu não falo, ó, teu endereço é esse, eu falo assim, qual o seu endereço? Porque ele pode ter inventado e combinado, ó, vou fazer uma nota aí no teu nome e tal. E aí eu começo a cruzar as informações, né? As entregas, como são, se ocorrem atrasos, se ocorrem devoluções de mercadoria, se é uma mercadoria em consignação, como, por exemplo, todo mundo aqui, em algum momento, já deve ter operado com indústria calçadista. E já deve ter desistido também de operar com indústria calçadista. Por quê? Porque se baseia numa coleção. Final da estação, aquela coleção não foi totalmente vendida, muito calçadista, muita loja devolve o calçado para a indústria e você fica, né, os prazos são muito longos e você fica sem receber. Então, a gente pergunta se há devoluções, se ele trabalha com mercadoria em consignação, né? Tudo isso antes de pedir documentos. Então, quando eu peço a documentação para o cara, eu já tenho uma certa imagem mental formada de como é aquela empresa. E aí eu vou conferir isso com aquilo que os documentos me trazem, né? Bom, só para terminar essa parte, muitas empresas ainda hoje fazem visitas a cedentes, né? Eu, particularmente, eu não acho que a visita, né, mas isso é uma coisa minha, eu não acho que a visita ajuda. Muitas vezes a visita me atrapalhou. Ela criou uma nuvem em mim, a empresa estava tão preparada para me receber, né, que aquilo era fake. Então, assim, a gente poderia falar que todo mundo deve ter algum caso como esse, mas é muito emblemático para mim uma visita que eu fiz numa empresa de Barueri, né, que saí de Joinville, Santa Catarina, fui até São Paulo, Barueri, visitar a empresa. Era um galpão assim, de mais ou menos uns 1.500 metros quadrados, e na operação ali tinha 4 funcionários só, 4 maquininhas trabalhando. Ela fazia sachês de sal, açúcar, ketchup, mostarda, essas coisas. E tinha 7 Sprinter 0 quilômetro, sem placa, dentro desse galpão. E o cara dizia assim para mim, vou emplacar esses carros que eu vou fazer, eu faço a distribuição dentro de São Paulo,
né, que não pode entrar caminhão com esses carros aqui no centro. E aí saí animado dali e tal, coisas positivas e negativas. Aí nós fomos investigar o cara, né? Ele tinha sido diretor, presidente de clubes de futebol do interior do Paraná, tinha dado vários golpes lá. E aí a gente começou fomos investigar as tais das sprinters, né? Ele só estava armazenando para uma concessionária, né? Que estava com o pátio cheio, lotado. E aí ele aproveitava daquilo, ele cobrou um aluguelzinho para dizer que ele ia usar para distribuição e que por ele ter comprado esses carros ele precisava antecipar e tudo isso. Enfim, a visita, para mim, ela começou a se tornar algo que eu não acredito mais. No entanto, eu acho que muitos empresários se sentem confortáveis com a visita e devem fazê-la, né? Só penso que, para efeito de análise de crédito, ela tem suas limitações. Agora, talvez para efeito de monitoramento do crédito ao longo do tempo, a visita seja mais importante do que na análise inicial. Porque ali sim, ele não vai estar tão preparado, eu já vou ter um conhecimento maior para visitar, né? Eu queria que você comentasse um pouco isso, Guilherme, a sua impressão, o que você acha, né, que pode ser melhorado nisso, enfim, tudo aquilo que envolve esse momento da visita, de conversar com as referências comerciais que são sacados, de pegar primeiro as notas. O que você acha de tudo isso? Das visitas, já briguei com o diretor comercial em aprovação de crédito, né? No tipo, você tá achando que eu sou moleque, e assim, o cara ficou bravo. Bravo, tenho 59 anos de banco, safra, rural, blá, 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 blá. Falei, cara, não estou discutindo se você não viu o que você disse que viu. Não é isso. Mas os dados não contam a mesma história. De novo, tem que contar uma história. A visita, ela tem que ser complementada com a história dos números, que sabe de tudo que aquilo que você encontrou, de um Serasa, de ações, de um mix de dados que você põe lá, né, e de uma história da empresa e falar, meu, a visita corrobora. Aonde que a visita é fundamental? Nem é a visita, tá? É aquilo que a gente estava falando de acompanhamento do cedente. Mais do que a visita inicial, é quantas vezes você fala com o cedente, quantas vezes você acompanha aquele cedente, quantas vezes você está junto. Porque, invariavelmente, o nosso cedente, que é gente boa, tá? Mas vai cometer uma fraude, porque é natural que ele vai cometer a fraude. Isso é condição sine qua non. Mas ele, no fundo, é um cara honesto, ok? A gente encontra a maioria nesse ponto. Sai primeiro quem tem um bom relacionamento comercial. Já vi muito comercial bom conseguir sair e fazer a gente sair de determinada conta por conta do relacionamento, do estreitamento, da confiança que criou ao longo do tempo, tá? Esse é o lado bom, tá? O lado ruim é que, por vezes, esse mesmo gerente é aquele que pesa na decisão do crédito. Porra, meu, você não confia, é aquele cara fantástico, blá, blá, né? Fica lá chicletando. Mas, enfim, acho que também é a vida, tá, Ricardo? Não tem. Eu entendo que o crédito e o comercial tem que andar juntos, tem que andar lado a lado, tem que conviver bem. Vão ter momentos de estresse, que sejam respeitosos. Meu, terminou o horário, somos todos amigos, tá? Isso é um ponto. O outro que você citou, achei fantástico, né? Porque você sai também com uma ideia, né? Pô, hoje em dia eu gosto de ver a curva ABC dos sacados, putz, né? Já com
com uma resposta lá do outro lado, né? E aí, quando você amarra no comitê, né, você já lauda até para a equipe de crédito, a equipe da mesa, fala, ó, esses aqui, inclusive, eu já tenho o ok que o cara existe, tal, não sei o quê, falta você fazer uma avaliação de crédito, por exemplo, você pode não ter feito ali no comitê, mas a parte comportamental tá ok. Não, achei fantástica a ideia. Isso é muito bom, isso complementa muito na hora da decisão. E aquela máxima, né, que eu aprendi desde o meu primeiro dia em FDIC. O segredo do nosso negócio são carteiras pulverizadas, multicedente e multisacados. Isso o dono da rede, o Cláudio, dizia desde o primeiro dia, e realmente, quanto mais pulverizada for a sua carteira, a nível de cedentes, sacados, você vai ter um menor índice de problema. É possível? É difícil. É possível, mas é difícil. Então, por vezes eu vejo hoje uma ânsia, Ricardo, muito grande de empresários. Eu quero crescer a qualquer custo, porque tem muito dinheiro no mercado de capitais. Cara, eu recebo, pra você ter ideia, eu como consultor recebo assédio de casas de crédito, né? Por vezes, pô, me indica um ou outro cliente. Às vezes eu fico até constrangido, né, de falar, pô, estou vendendo crédito. Um me pediu tanto, até perguntei para um ex-cliente se ele estava precisando, mas enfim, é uma loucura, porque tem muito dinheiro, né? Então, aí o cara quer sair de uma securitizadora de 5 e ir para 20, em um ano quer ter um fundo de 100, em 2 anos quer ter um fundo de 500 e acha que isso tudo, como é que ele faz isso tudo? Dando concentrações, rasgando a cartilha de crédito e, no fundo, rezando para que tudo dê certo até um momento de estabilização. Mas que a gente sabe que alguns vão ficar fraturados aí nesse meio de caminho. Tá? Bom, até aqui a gente falou aqui bastante, né, de procedimentos de comitê, de visitas, de notas fiscais e tudo isso. Agora, se a gente for olhar um pouquinho para números, como você falou, né? Então, faturamento e fluxo de caixa. Porque o que que acontece? A gente fica muitas vezes, eu acho que isso é um sentimento de todo mundo, né? Às vezes você vê um cedente que ele tem um bom faturamento, está dentro das regras do fundo, ou da securitizadora, ou da factory, né? Por exemplo, eu preciso de um faturamento de acima de R$ 500 mil mês, tá? Mas aí quando você vai olhar como esse faturamento se distribui, o cara tem lá 3, 4 clientes, né? Aí pinta aquela dúvida assim, cara, o cara fatura 500 mil, tá na mão de 4 clientes, né? Quanto que eu dou de limite para esse cara? É claro que vai depender de uma série de outros fatores, como o número de protestos que ele tem, né? Quem são esses clientes e tal. Mas como que você sugere que a gente pondere isso, que a gente avalie essa questão? Né? Assim, para limite, eu sou mais conservador, né? Eu sempre analiso aí o faturamento do mês, em média aí 20 a 30% do faturamento do mês de 30 dias, né? Mas e se a carteira tiver um prazo médio de 90? Então se o cara fatura 1 milhão, significa que vai para 3, né? Você multiplica por 3, que são 90 dias, e aí você vai dar os 30%? Não, eu multiplico no máximo até 2. Por quê? Dá um exemplo, tá? Quando a gente olha o endividamento do produtor rural, que é um cara que às vezes fatura 2, 3 milhões por mês, e aí quando ele estoura, né, ele vai estourar com endividamento de 15, 20 milhões, você fala, pô, tem quase um ano aí, porque tem muito desse cálculo, né? Porque o prazo médio são 180 dias, então isso ele empilha lá de papel, não sei quanto, tal, mas aí depois tem uma outra lógica, né, Ricardo?
o quanto cabe de parcelinhas, porque tem coisas parceladas, porque tem banco, né, do PMT por mês. Pô, um banco tem 20, o outro tem 30, o outro tem 50, o outro tem não sei o quê, vai ver de parcela, o cara fatura 1 milhão por mês para 180 dias, mas já tem 500, 600 pau de parcela para pagar. Não vai pagar. O fluxo de caixa não vai pagar. Vai ter um dia que ele vai abrir lá o extrato do banco, vai estar zero. E aí ele vai dizer, pô, você não tem dinheiro para mais nada. Ah, mas o meu negócio tem propensão a faturar. Tá, mas você não tem dinheiro nem para pôr gasolina no carro. Então é isso, né? É a capacidade também de endividamento, né? Então tem um limitador em cima do endividamento também, até 3 faturamentos, enfim, vai fazendo algumas métricas, vou montando isso com os clientes, para que a gente tenha um razoável nível de segurança. Porque, de novo, isso tudo a gente trabalha, né, Ricardo, para não pegar aquele cara que vai quebrar depois de amanhã. Porque parece conselho de amigo, né? Às vezes você vai pegar um feedback, eu vou entrar nesse cliente. Aí o cara fala, nossa, ótimo, cara, eu opero com ele há 5 anos, pô, o cara é fantástico. Aí você começa a operar, faz 5 operações, o cara estoura, né? E acontece, de novo, porque a gente trabalha com um segmento estressado, as empresas dão problemas, ou já deram, ou vão dar. Eu só não quero cair no momento do problema, eu posso cair antes e sair, ou entrar depois do problema, que estressou, a empresa passou 2, 3 meses, está sobrevivendo, aí eu entro para ajudar essa empresa a tocar a vida para frente, mas não no tombo, porque depois para fazer aquela recompra, né, renegociar, que aí é, é o grande problema. Bom, é exatamente a mesma lógica que a gente usa aqui, e a gente tem, como a gente tem alguns tipos de operação um pouquinho diferentes, como a Antecipagov, por exemplo, é, são operações um pouco mais estruturadas, bancarizadas. Na reunião com o fornecedor do governo, a gente olha muito como se dá o fluxo, eu não diria nem de pagamento, mas de cobrança dele para aquele órgão do governo, ou como é que ele cobra o cliente dele, né? Então, lá no Antecipagov tem uma lógica que é bastante comum, mas e que muitas vezes é aplicada em outras empresas também, muito no segmento da construção civil, que é a medição, né? Então, você tem uma medição, você tem um momento no ciclo comercial ali, onde o produto está entregue ou o serviço está entregue, e a partir daquele momento se estabelece um prazo de pagamento e esse tipo de coisa. Então, quando a gente está montando uma operação no Antecipagov, na entrevista com o fornecedor, nós questionamos ele como é que é esse fluxo. E, normalmente, ele tem que apresentar né, se é uma medição ou a nota fiscal daquela entrega, e ele tem que apresentar também, às vezes, negativas, né, de recolhimento dos impostos, dos encargos trabalhistas e tudo isso. E a partir daí há um prazo. Então, quando eu monto uma operação como essa, não adianta eu jogar o prazo da primeira parcela ou das parcelas a vencer antes que esse fluxo todo ocorra. Porque eu vou estressar mais ainda o cara, porque vai vencer antes dele receber, tá? E o risco dele não me pagar é muito grande. Então a gente olha sempre datas em que, quando a gente consegue, né, em que os pagamentos deles ocorrem, né, que ele recebe, e principalmente quando são clientes, como eu falei, excedentes, como eu falei no começo, que tem um faturamento já razoável, vamos por lá 500 mil, 1 milhão mês, e está concentrado em 4, 5 tacados só, isso se torna mais relevante ainda. Porque aí você consegue saber
Ó, em geral, o sacado X paga no dia 17 do mês. O sacado Y paga no dia 25 do mês. E você procura montar as operações aproveitando essas datas, né? Mesmo que você tenha que fazer ajustes nos vencimentos que ele coloque na nota ou no boleto que você vai fazer. Mas a gente olha muito essa questão de datas para que ele tenha de fato o recurso, né, ou sacar, o que eu possa contar com o pagamento do sacado naquela data. Tá? Então, só para ressaltar aqui a importância, né, do fluxo de caixa mesmo na hora da análise de crédito também. E, E esse Guilherme, é comum até, por exemplo, você está falando do ente, por exemplo, no agro isso é bem comum, né? é, Se, o cara que vende, a empresa que vai vender um trator, né, uma colheitadeira para o produtor rural, ele sabe quando vai ser a colheita, que seja do milho, da soja, do algodão, do café. Então, ele pode até ter parcelinhas pequenas, né? Mas o bullet, né, o valor do principal está próximo ali da data da colheita. isso aí. Isso quer dizer que ele não consiga pagar 1 milhão? Não, ele vai comprar máquina de 1 milhão, mas não do jeito, não é um carro, né? É Não é uma diferente parcela de de carro, um carro. exatamente. Você vai pagar todo mês R$ 2.000. Não, não é isso. Vai pagar todo mês R$ 100 na última parcela que vai vencer no mês da colheita, que é março, né? Que, aliás, esse mês, para quem faz agro, é dia 30 de março, a gente chama a data, né, estrela, né? Que assim, tem muitos vencimentos do agro, muitos vencimentos são agora dia 30 de março, exatamente por causa da colheita. Uhum. E as cooperativas também têm essas datas bem estabelecidas, né? Normal, normal. Venda, assim, de coisas bobas, é, desde colheitadeira, eu já vi fornecedores de equipamentos dos mais variados, tudo fazendo na programação do consumidor final dele, porque não adianta colocar a parcela fixa. Não adianta. Ele não vai pagar, você Sementes, vai ter que medir isso. Né? isso. Sementes defensivos, né? Exatamente. Várias. E isso extrapola o agro também, tá? Outros segmentos também possuem assim datas bem específicas que a gente consegue mapear. Até E aproveitando, você falou do, do Antecipagov, né? Às vezes me perguntam muito sobre entes públicos, né? O que eu percebo, tem uma ordem aí, né? O federal é melhor que o governo estadual, que é melhor que as prefeituras, né? Tem, é, um, tem uma ordem, ainda é assim, tem uma hierarquia. tem. Dentro disso, vencimentos pós-eleições são ruins, e às vezes o primeiro bimestre de cada ano é um pouco pior, depois de março, abril, entra numa E, tranquilidade. Então ele tem uns movimentos. Né? Eu tenho um cliente que é um industrial, vende para o governo, ele tem fundo também, e aí ontem nós estávamos conversando no almoço, ele falou, o começo do ano é sempre terrível, né? Ele precifica isso, né? Quando ele vende, ele tem uma precificação, porque sabe que vai ter um atraso, mas vai entrando março, abril, coloca em dia e vai embora, né? Então, quem quer trabalhar tem que saber essas nuances aí do governo. Se conseguir se entender a nuance, já é meio caminho para o sucesso também. é isso aí. Esse ano está um pouquinho pior só porque o orçamento federal ainda não foi votado, né? Não foi votado. É um É, tá, absurdo. dizem que a semana ia começar, mas eu acredito que semana que vem. Mas saíram alguns pagamentos já, tá? Algumas parcelas são pagas. Mas é uma operação que, como você falou, ela tem lá suas características próprias que tem que ser respeitada. E assim, como o nosso tempo está acabando, eu queria que você falasse um pouquinho sobre garantias, né? Como é que a gente pode lidar, como é que a gente pode avaliar e se realmente, quando
o cedente apresenta lá, até mesmo no seu imposto de renda, alguma garantia, ou como quando oferece alguma garantia, como isso impacta na hora da análise de crédito? Eu sou muito crítico a garantias, tá? Não porque eu não gosto de Por, garantias, por isso que eu te chamei aqui. não é que eu não gosto das garantias, é porque as pessoas colocam a garantia na frente da operação, né? Então, assim, todas aquelas perguntas, se merece o crédito, se vale e tal, se tem condição, se tudo a resposta for sim, beleza. Para que serve a garantia? Putz, eu quero dar um extra limite, eu quero colocar um fomento, né? Vou colocar um clean, vou melhorar um pouco, vou fazer uma comissária enrustida de nota comercial, eu vou dar um incremento, vou aumentar o limite lá na escrow dele, vou igualar lá o boleto, né? Que você falou, pô, falou sabiamente, a escrow é menor que o boleto, pô, ele vai pôr a garantia, então eu posso ficar mais confortável aqui, mas tudo lá no começo tem que estar dando sim. O que eu vejo na análise de crédito é assim, vamos ver excedente, vamos. Olha, gente, tem uma garantia. Aí, pô, mas eu nem vi a empresa, eu vou ver a garantia primeiro. Não, mas tem a garantia é boa. Cara, mas eu nem sei se a empresa tá bem, tá mal, tá em que momento, porque como se fosse o seguinte, o problema não é a garantia, né, Ricardo? Não é que eu não gosto da garantia, eu não gosto do judiciário. É E isso a aí. garantia está vinculada ao judiciário. Se em qualquer momento der um chabu, eu vou para uma discussão de anos. Aí a resposta é: o fundo, a securitizadora, tem punch, tem caixa para aguentar 4, 5 anos? Os bancos têm. Isso não tenho dúvida. O Bradesco tem, o Itaú tem, o Safra tem. Todos esses têm um colchão gigante e vão para uma briga de 3, 4, 5, 10 anos sem problema nenhum. Se você me disser, pô, eu vou para uma briga de 5 anos sem problema nenhum, esse dinheiro não vai me fazer falta, é totalmente o excedente, né? Aí tudo bem. Mas a gente sabe, né, Ricardo, que não é. Aquele 500 mil, 1 milhão, 2 milhões, vai fazer falta no caixa da securitizadora. E aí ele vai ter que lutar. Mas eu fiz, pô, fiz alienação no cartório, tudo certo. Tá, mas aí o cara vai discutir, vai dizer que estava num momento de emoção, que é muito velho. Eu já vi o cara dizendo que era muito velho, lá num julgamento, lá, que tá, o que quer dizer que era muito velho? Pô, sei lá, não tinha feito antes. E aí o juiz era da cidade, ficou comovido com o velhinho. Porque também tem isso, porque do outro lado tem o juiz. Não é porque está escrito na lei que o juiz brasileiro vai fazer. Uhum. Tem esse e outro. Pô, a gente briga todo dia com o judiciário brasileiro, diz um monte de barbaridade, e aí na hora de fazer o crédito, confia, né, por conta da garantia, que isso tudo vai funcionar. É o maior contrassenso que eu vejo no crédito, né? E aí vai para o almoço, xinga o STF, o STJ, o não sei o quê. Porra, mas fez a operação por conta da garantia. Tá? Se você me disser, pô, mas com uma garantia a probabilidade de recebimento é maior, vou te dizer sim, mas pô, responda primeiro as primeiras perguntas. Se for sim, vá na garantia. Se for não, não vá na garantia, porque vai dar problema. Certo. Então, a garantia, a gente considera ela como um plus, um Plus. algo mais que não pode interferir na minha análise de crédito. Perfeito. Obrigado. Resumiu. É isso aí. A gente compartilha do mesmo sentimento, né? Da mesma lógica. Bom, pessoal, eu quero abrir agora um espaço para perguntas, né? A gente tem um tempo limitado, a gente está fazendo uma vez por mês esse webinar,
né? No próximo mês a gente vai falar um pouco de cobrança. Nós vamos trazer aqui um dono de securitizadora que, do meu ponto de vista, é um dos melhores cobradores, né? Ele acha o devedor até fora do Brasil e ele vai trazer aí um pouco de dicas para a gente no mês que vem sobre esses aspectos de cobrança. Mas sobre essa matéria de hoje, se alguém tiver alguma pergunta, a gente está aberto para perguntas, só levantar a mão que eu já eu já chamo para pergunta. Não? Bom, O pessoal está tímido. tá tímido. Enquanto a gente não tem perguntas ainda, então eu vou perguntar uma coisa para você, Guilherme. Quando você falou lá do endividamento, assim como o limite de crédito, você acha que há uma proporção minimamente segura em relação ao faturamento, o grau de endividamento dele? Na hora que você vai fazendo técnicas, né, de análise de balanço, dentro dos cursos que eu já dei, tem lá o endividamento versus o EBITDA, né, você pode fazer uma conta de padeiro, mais ou menos, o endividamento versus o faturamento mensal, não ultrapassar 3 faturamentos, porque é um juízo de valor, né? Uhum. Porque depois, mas é desconto. Não, mas nunca é só desconto, tem banco, tem parcela, tem juros. Quanto mais fundos tiverem lá, mais a despesa financeira existe. Quanto mais fundos tem numa casa, menos controle esse excedente tem, mais ele paga no deságio, porque tem casas que aumentam a taxa em cada uma das operações, tem aqueles que seguem fazendo a mesma coisa, tem os outros que aumentam 0,1 a cada operação, enfim, cada um opera numa modalidade. Então a gente sabe que isso vai dar um desgaste para a empresa, né? Então usaria aí essa métrica. Mas mais do que isso também é avaliar no cadastro inicial. O que ele mandou é verdade, reflete a verdade. Se eu olho lá o Serasa, se eu olho o Visão Cedente, Credimap, SCR, se eu somo tudo aquilo, bate com o que o cara está me declarando, não, está faltando muito. Se está faltando muito, o cara está querendo te enganar. É óbvio. E aí é uma decisão que você precisa ser justo. Mas a operação é boa. Pô, então eu sei que eu estou correndo risco, né? Você tem que pensar nisso. Como é que eu corro menos risco sabendo que eu estou correndo risco? Você tem que montar uma estratégia. O que eu vejo as pessoas é pularem sem paraquedas. O sacado é bom e eu vou mesmo assim, como se não houvesse amanhã. E acaba se esborrachando. Se você gosta do risco, se a casa gosta do risco, né, Ricardo, não tem problema nenhum. Mas, pô, eu estou sabendo que o cedente é de alto risco e tem grande probabilidade de ele me enganar. E uma coisa eu afirmo, se o cedente quiser enganar, ele vai enganar. Não existe casa inviolável. O bandido, ele pensa, ele investe muito mais tempo e energia para enganar o outro. Então a tendência é que ele faça isso, tá? Com mais eficiência. Tá bom, legal. Gente, alguma pergunta? Bom, então a gente, só para resumir essa última fala tua, numa situação mais ou menos normal, mais comum, até 3 vezes, então, o faturamento mensal é um endividamento ainda palatável, ou seja, Palatável. ainda consigo trabalhar com esse cara. Brinco que é uma conta de padeiro, né? É isso. Tá bom. Existem técnicas mais aprumadas, mas, a grosso modo, para a gente poder bater um olho, né, e fazer algum juízo de valor, diria que já ajuda muito se usar a técnica. Tá certo, então. Bom, João Ó, Valdir, alguém abriu.
João, pode falar. Oi, boa tarde, tudo bem? Tudo bom, João. Tudo bem. Eu tenho gostaria de uma orientação, na realidade, assim, nós, securitizadoras, né, trabalhamos com os clientes de um porte onde eles têm uma informação contábil limitada e, por vezes, deficiente, né? Gostaria de entender como que a gente trabalha essa análise, enfim, se existe alguma ideia, uma ideia diferente, né? Hoje nós recebemos ali a documentação contábil do cliente, né? Por vezes há uma discrepância ali do faturamento para o DRE, né? Da declaração de faturamento para o DRE, e a gente busca colher algumas informações que ajudem ou a sair, ou a recusar, ou a aprovar o cliente, né? Gostaria de saber o entendimento de vocês com relação a isso. Pode falar, Guilherme, depois eu falo. Vou dar uma opinião pessoal minha, tá, João? Clientes menores que 2 milhões mês, nem perca muito tempo com DRE e balanço. Vai gastar energia e vai olhar papel de pão. De 2 a 10 já é papel de pão. Tá? Acima de 10 o negócio começa a melhorar. Então, assim, o que em tese ele precisa te enviar? Um faturamento de 2, 3 anos. Ah, mas ele não consegue. Consegue. Se ele é tão pequeno que não consegue, senta do lado da secretária e anota num papel. Eu preciso saber quanto ele faturou na linha do tempo, até para enxergar sazonalidades, se tem pico, se saiu de 50 mil para 200 mil, até para eu poder questionar, pô, o que você fez que saiu de 50 mil por mês para 200 mil? Para ter um entendimento. Então, ter 2, 3 anos é mais importante que pedir o DRE e o balanço do cara. E o outro é endividamento. Ah, não devo para ninguém. Não, calma lá. Você não tem uma parcelinha ali de um cartão de crédito, um carro que você comprou, quantos bancos você utiliza? Alguma coisa o cara tem, que depois você vai confrontar isso com as suas ferramentas, né? Seja um SCR, que é do Banco Central, seja o Credimap, lá, uma análise lá seja o Serasa, o Visão Cedente. Você vai começar a olhar e falar, não, tem envolvimento, né? Trabalha com factoring, trabalha com securitizadora, trabalha com FDIC, é isso. Clientes menores que 2 milhões mês, a gente precisa ser objetivo, né? E por vezes uma análise na pessoa física também, para ver se esse cara não teve uma outra empresa no passado, se é realmente o dono, enfim, e fazer ali um bom grupo de avalistas, por vezes, né, para dar o seu solidário, a esposa, né, a ex-mulher, enfim, isso Pô, também. A ex-mulher você sacaneou, hein? Mas a ex-mulher seria uma boa, como A ex-mulher que avaliza não é ex-mulher. Mas ex-mulher é uma boa cobradora, viu? O ex-marido também não, né? Porque se pôs o filho para trabalhar, às vezes você vai lá, tá o filho. Ah, chama lá sua mãe. Ah, mas ela não quer mais. Então, não vai ter. Estou aqui brincando, mas a gente precisa ser simples, tá? Por isso que eu falei um pouco de dados. Às vezes a gente se perde nos dados que a gente pede. O Ricardo foi muito feliz num ponto que ele falou, pô, eu não vou no cliente, num primeiro momento, pedir contrato social. Às vezes vejo, a pessoa vai na primeira entrevista, pede contrato social, última alteração, RG CPF, certidão de casamento, RG, pede um monte de coisa, o cara manda tudo mal. Cara, para fazer uma análise de crédito, eu preciso de faturamento, endividamento, e anota a curva ABC do cara, se ele não conseguir colocar no papel, para quem ele vende o nome, se ele conseguir o CNPJ, melhor ainda, anota num papel e você faz o entendimento. Putz, o comitê sai perfeito. E o resto dos documentos você pede depois. É isso aí, é isso que a gente faz. Eu só queria completar a resposta do Guilherme para o João e já vou responder você, Cristina. Sabe o que a gente usa aqui, João? Extrato do Simples. Eu peço para o contador me mandar o extrato do Simples Nacional dos últimos 3 anos do cara, e aí eu comparo, aí ele vai me falar assim, mas eu não tiro nota de tudo.
tudo bem, então me manda também o seu faturamento gerencial. E aí eu comparo os dois. Se os picos e vales de faturamento dele correspondem nos meses, tá? É um sinal de que ele está me falando a verdade lá no gerencial, porque o extrato do Simples é o que ele emitiu de nota fiscal e fim de papo. Então, se ali eu consigo acompanhar as flutuações de faturamento dele, mesmo isso tem que refletir no gerencial que ele me passa. E aí eu consigo entender melhor um pouquinho a vida do cara, tá? Eu gosto bastante do extrato do Simples, tá? Junto com a declaração de faturamento que ele me envia também. Tá? Perfeito. Obrigado Ricardo, show de bola. Cristina, a Cristina perguntou assim, Guilherme, uma CCB em nota comercial deu uma segurança para a comissária? Você pode comentar isso? Vou fazer uma pergunta para a Cristina. Cristina, você confia no judiciário? Não. Então tá, parte da sua resposta está aí. Juridicamente, você tem um instrumento melhor. Só que você vai ter que cobrar esse instrumento na justiça. Uhum. Então você vai ter que pesar. Eu tenho um instrumento jurídico muito melhor. Mas eu confio na justiça, então a análise de crédito continua sendo a mesma. Qual é? O cedente vale levar um clean? Sim ou não? Não é porque tem a CCB ou a nota comercial que a resposta é automaticamente sim. Uhum. Entendeu? Certo. Eu já vi essa discussão e aí os caras estão extremamente empolgados com a nota comercial. Se você acompanha ali no LinkedIn, a Liberum, que faz rating, ele tem um último dado interessante, Ricardo. Nos últimos 2 anos, a queda de duplicatas versus o crescimento de nota comerciais já começa a aparecer e ficar sensível. Né, as carteiras estão com 20%, 30% de notas comerciais e CCBs. O que quer dizer isso? Porque antes tinha a duplicata da comissária, agora tem a nota comercial. Juridicamente é melhor? É melhor, mas significa que você vai receber? Não. Espero que eu tenha te respondido, Cristina. Obrigada. Concordo totalmente com ele. Eu acho que é muito pouco lastro para a operação ainda. Agora, se você tem um bom cedente, que você vai ter dificuldade com a duplicata, você quer fazer uma CCB com garantia de recebíveis, uma CCB com garantia do imóvel, que ele vai parcelar, porque ele tem condição de pagar aquelas parcelas por mês, é outro produto. Esse é um produto bancarizado, né, que eu entendo que o nosso segmento precisa ainda aprender melhor a fazer. É o que banco faz há 50, 100 anos com a CCB, a famosa conta garantida, com garantia de duplicata ou garantia de investimento. Às vezes você olha, o cara tem lá na pessoa física, lá, muito imposto de renda, quem olha percebe. Safra. O cara tem 500 para olha, ele tem uma aplicação no Safra. Aí você vai ver o endividamento dele, tem 1 milhão no Safra. Ele só tem 1 milhão no Safra porque ele tem 500 pau de garantia de investimento lá dentro. O cara não dá ponto sem nó. A gente consegue colocar essas contas de investimento como garantia da CCB, né? Existem lugares especializados que fazem, você pode fazer cota da securitizadora, você pode fazer cota de fundo, você pode fazer investimento atrelado em CDB e colocar isso em garantia. É uma infinidade, mas é produto. Precisa aprender a lidar com o produto. Desenvolver o produto. Isso, desenvolver o produto. Obrigada. Imagina. Obrigada. Pessoal, mais alguma pergunta? Bom, eu quero lembrar vocês, tá, que a gente gravou esse bate-papo de hoje, tá? Ele leva um tempinho para ser processado, a gente faz uma
pequena edição. Acredito que a partir de amanhã, mais tardar sexta-feira, ele já fica disponível para vocês. Tem mais uma aqui. Sobre a unicidade de duplicatas, é uma ferramenta que traz mais segurança para as operações, reduzindo o risco de fraude? O registro, então, né? Você está perguntando. Guilherme, pode comentar? Se o processo de O registro das duplicatas. registro, Se traz mais segurança. assim, você vai... Não, eu acho que um pouco, porque, assim, você vai evitar que aquela duplicata ali seja comercializada com outro ente, né? Pô, eu cheguei a fazer uma visita, Ricardo, que o cara me perguntou se o FDIC que eu estava representando, qual era a gestora e a administradora e a certificadora. Isso, para mim, tem um objetivo único, né? Porque ele ia operar em outro lugar que não tivesse a mesma corrente, né? Uhum. Então, quando você tem um registro que isso intercomunica, evita o cara ter essa ideia, né? Quando todo o sistema de duplicata tiver isso, for rastreável, também você não vai ter mais o problema da comissária, não paga para terceiros, né? O sacado vai pagar, e aí vai ter um identificador que vai levar para o dono do processo, que é onde tem o cartão, né? Mas isso é uma coisa que vai lá na frente. Tentando ser técnico, se não for do registro, eu gosto da duplicata em si, porque eu venho da cultura da pulverização. Então, quanto mais duplicata tiver dentro do processo, melhor. Eu posso fazer CCB com garantia de duplicata, né? Esse é um produto que eu fazia muito lá atrás e ensino os clientes a fazerem. Em si, eu gosto. Então, eu queria só comentar assim, ó, se a gente for olhar um pouco do modus operandi do fraudador, em que momento que ele espelha a nota? Em que momento que ele duplica a nota? É no momento da operação. O que ele faz? Ele manda a mesma nota fiscal para 6 operadores diferentes. Ele manda para um FDIC, para uma securitizadora e para uma factory. O FDIC vai registrar, né, se ele comprar primeiro, ou a securitizadora vai registrar se ele comprar primeiro, mas a factory não vai registrar. E nós ficamos na mesma situação. Porque ele não pega normalmente, ou pelo menos os mais preparados para dar golpe, ele não pega uma nota que ele operou ontem ou antes de ontem e vai tentar operá-la de novo amanhã ou hoje. Ele manda tudo junto. Então a gente pega aqui, vocês devem pegar nas consultas também, a gente recebe muita ligação de outras empresas, assim, ó, eu fiz aqui uma consulta, vi que você consultou hoje também, você está operando a nota número tal? Aí a gente vê se o cara se é o mesmo número de nota ou não e já para a operação. Então, o que eu percebo é que não dá tempo de ocorrer o registro. Se o primeiro conseguir registrar, tudo bem, mas os outros acabam muitas vezes comprando uma duplicata que já está registrada por falta de informação. E, enfim, é bastante difícil. O que deve acontecer no futuro, e eu sei que o Banco Central já está com um sandbox para isso, é um tipo de boleto onde o beneficiário vai ser trocado sem que tenha que trocar o papel, sem que tenha que trocar o código de barras. Então, quando uma empresa comprar um título, não vai ter que trocar mais aquele boleto. Pode ser o boleto original, mas quando for pago, o crédito vai direto para aquela empresa que comprou aquele título. Mas isso ainda está em desenvolvimento pelo Banco Central, tá? João, última pergunta. O
Quem quiser fazer mais alguma pergunta, mande enquanto o João faz a dele, por favor. Eu tenho percebido aí nessa onda de RJs que tem entrado, né? Não sei se é uma percepção pessoal, mas eu vejo que muitas empresas têm muitos securitizadoras e FDICs dentro do seu rol de credores, né? E essas empresas têm entrado em recuperação judicial e tal. Não sei se pro crédito, o fato de você ter dentro ali, quando você vai entrar no cliente, ele ter já muitos parceiros desse segmento, isso pode acender um alerta? Eu acredito que sim, porque assim, quando o cara vai se alavancar ou vai criar uma pirâmide financeira ali, é mais fácil para ele, né? Quando ele tem vários parceiros desse segmento dentro ali da empresa, né? O raciocínio final, João, é o volume total, né? É que tem determinados segmentos que, por uma ineficiência, ele não consegue pegar, porque às vezes você vê alguns segmentos que entraram, vamos dizer, 3 bancos, e aí é uma porrada só em cada um, né? Mas é sempre o racional do volume total versus o tamanho daquela empresa, seja faturamento ou seja EBITDA, tá? Depois o segundo raciocínio ele não está conseguindo tomar muito numa determinada, nas instituições financeiras ou mesmo nos FDICs. Então, ele precisa abrir depois um maior número de parceiros. Isso é comum, por exemplo, quem acaba abrindo muito? Cedentes que têm muita comissária, né, que não consegue descontar aquela duplicata. Por quê? A casa vai dar um limite, por exemplo, você vai dar um limite para o cara, você vai falar, tudo bem, eu faço 400 pau para você, mas 50 de comissária. Pô, se 90% do faturamento dele for comissária, ele vai fazer 50 com você. Com o Ricardo, ele vai fazer 100, comigo ele vai fazer 150, com o outro ele vai tendo que abrir um leque muito grande, porque o tipo de operação dele, ele não consegue fazer com que um só ou menos tomem mais risco. Tem mais a ver com o tipo, tem a ver com, por exemplo, performance. Eu vi um cliente que ele tem problema de entrega no sentido de agendamento. Então, a tranche dele demora 15 dias para ficar entregue. Então, ele fica limitado a 2 rodadas só por mês. Então, ele precisa abrir vários parceiros para poder dar vazão, né? Mas, enfim, o raciocínio final é o volume total e, segundo, quanto mais parceiros, menos conta esse cara vai fazer. E aí, está mais próximo do precipício. Tá certo, então. Pessoal, obrigado a encerrar por aqui, tá? Mas eu quero agradecer muito a presença de vocês, a contribuição do Guilherme aqui, a presença dele, e nessas nossas iniciativas de, como eu falei antes, né, de trazer uma vez por mês uma autoridade na área para falar, no próximo mês nós vamos falar sobre a cobrança, tá? Então estejam atentos aí que eu acho que vai vir informação bem legal aí sobre cobrança, tá bom? E quem quiser também, o meu pessoal andou colocando os telefones e e-mails nossos no chat ali. Quem quiser depois encaminhar alguma pergunta, alguma dúvida, a gente está à disposição de vocês. E a partir de amanhã a gente envia para vocês, né, a gravação, tá bom? Desse evento de hoje. Tá legal? Pessoal, muito obrigado. Espero revê-los daqui a um mês, então, no nosso próximo bate-papo, tá? Obrigado e até breve. Tchau. Até mais.